Em parceria histórica, o Uninter oferece vestibular para ciganos. Seminário de Práticas amplia conhecimento dos alunos de Ciências Biológicas. Doença rara é tema do programa Inclusão em Rede. Mais uma vez, a OMS declara a Mpox como emergência sanitária global. E na abertura das campanhas eleitorais, o quadro Eleições 2024 vai falar sobre o cargo de vereador. Escola Superior de Educação elabora o programa de aprendizagem flexível aos alunos concluintes. O Web Rádio Guetude é exemplo de cultura afro em comunidade de Florianópolis. Veja agora no Jornal Uninter. Olá, está começando mais um Jornal Uninter. Olá, sejam muito bem-vindos. A Uninter, em uma parceria histórica com a Confederação Brasileira Cigana, a Associação em Preservação da Cultura Cigana do Paraná e o Coletivo das Mulheres Ciganas do Brasil, realiza um processo seletivo com oferta de 20 bolsas 100% gratuitas para ciganos das etnias Rom, Calon e Sinti. Foram disponibilizadas 10 bolsas de graduação e 10 para educação de jovens e adultos, todas na modalidade EAD. Mais informações no site Uninter Notícias. E realizar experimentos faz parte da formação de futuros profissionais de diversos segmentos. Isso não é diferente para os alunos de Ciências Biológicas da Uninter. Confira na reportagem de Maria Vitória Alves como foi o seminário de práticas para os estudantes de Biologia. Promover o melhor ambiente de ensino-aprendizado possível é uma das missões da Uninter. Os alunos dos cursos de Ciências Biológicas têm a oportunidade de participar do seminário de práticas que acontece ao vivo, virtualmente, no Laboratório de Práticas da Unidade do Divina Providência. Os seminários ocorreram entre os dias 12 a 15 de agosto e tiveram a participação de mais de 300 alunos. Nós, enquanto uma instituição de EAD, nós apresentamos esse diferencial dos estudantes estarem conosco aqui via Zoom, participando, interagindo das atividades, dos conteúdos e automaticamente depois eles vão replicar essa prática nos polos de apoio presencial. Posterior a isso, entregar então uma nota técnica do trabalho, então da execução da atividade. Tá? Os professores são professores doutores, especialistas, que têm toda uma trajetória na área das disciplinas que são ofertadas para os nossos estudantes como seminário de práticas. O desafio está em garantir que esse estudante entenda essas possibilidades que são múltiplas que a instituição oferece para que ele possa entrar em contato com várias áreas do mercado de trabalho, por um profissional das ciências biológicas, seja na licenciatura, seja no bacharelado. A gente precisa organizar muito bem essas atividades, permitindo que o nosso estudante tenha acesso ao laboratório e ao campo, que são duas áreas onde o profissional vai trabalhar. Então o desafio está também em como que a gente consegue desenvolver boas atividades práticas para colocar esse estudante em contato com o ambiente natural e com o ambiente laboratorial. O diferencial da Uninter ter um polo, um laboratório didático no polo de apoio presencial, justamente para o estudante de ciências biológicas desenvolver essas práticas. Então, manuseio de microscópio, vidrarias e também essa vivência da coleta, do campo, desse ambiente que o cercam. Nessas aulas, os alunos têm a chance de aprenderem com professores convidados, especialistas na área. De suma importância na vida de um profissional, em especial o profissional das ciências biológicas, não é? Então, se ele tem a oportunidade de fazer o curso em EAD, Educação à Distância, mas ele pode também, no seu polo, praticar as atividades, ele certamente vai ter um diferencial de sua prática no mercado de trabalho. Os seminários de práticas são disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem a cada quadrimestre e são obrigatórios aos alunos dos cursos de Ciências Biológicas, tanto para o bacharelado quanto para a licenciatura. E a adrenoleucodistrofia, ALD, é uma doença genética rara que afeta o sistema nervoso e atinge principalmente indivíduos do sexo masculino. Uma a cada 20 mil crianças é diagnosticada com a doença.
o programa Inclusão em Rede da TV Uninter recebeu a fundadora da ALD Brasil, Linda Franco, que contou a história de vida do filho e a experiência de ser mãe atípica. Você pode conferir o programa na íntegra pelo canal da TV Uninter no YouTube. E a Organização Mundial de Saúde declarou que a Mpox, anteriormente conhecida como varíola do macaco, volta a ser emergência sanitária global. Esse é o mais alto nível de alerta da OMS. O comunicado chega 1 ano depois de a mesma doença ter o status rebaixado com a diminuição de casos. Para debater o assunto e tirar as principais dúvidas, recebemos aqui no estúdio os professores da Uninter, Benício Ferreira da Silva Filho e Ivana Maria Busato. Obrigado, professores, pela presença. Obrigado. Obrigada, professores. Novamente sejam bem-vindos aos nossos estúdios. Eu vou começar com o professor Benício. Esclarece para a gente, professor, o que é o vírus Mpox e como é que ele se espalha? Bom, o vírus Mpox é um vírus já conhecido. É um vírus caracteristicamente de origem zoonótica. Ele tinha o nome de varíola dos macacos porque originalmente foi identificado décadas atrás, para ser mais exato, desde a década de 70 nós temos conhecimento da existência desse vírus, mas por conta da interação em países africanos de humanos com macacos. Mas ele também tem os roedores como repositório, então não é exclusivo dos macacos. E por ser da mesma família do outro vírus da varíola, a gente considera ele como mais um da família da varíola. Por ser de característica zoonótica e por não ser exclusivo dos macacos, ele teve a possibilidade, já que estamos vivendo há anos o processo de globalização, a possibilidade de se instalar também em outros países e por isso que nós temos esse vírus aqui no Brasil também. Certo. E agora eu vou fazer uma pergunta para a professora Ivana. Quais medidas podem ser adotadas para que a gente possa prevenir a infecção pela Mpox? A primeira questão que nós temos que observar no convívio com as pessoas, principalmente convívios muito próximos ou íntimos, a questão se a pessoa está com as pústulas, né? Por quê? Porque é por elas que são transmitidas a doença. Então, é pelas secreções que vêm dessas pústulas. Então, se a pessoa está dentro da boca e ela vai dar um beijo ou fazer um sexo oral, por exemplo, é a possibilidade de transmissão. Ou se está na pele, nas mãos, né? Enfim, no rosto. Então, este contato íntimo com as fístulas, né, com as pústulas, que favorece a infecção. Principalmente as casquinhas. Quem é um pouco mais antigo, como eu, que é, né, de uma geração que teve mais contato com várias doenças infecto-contagiosas, que hoje já estão bem controladas pela vacinação, lembra que, né, desde as nossas avós já diziam que quando as casquinhas estão secando é a época da maior transmissibilidade. E a mesma coisa acontece com a Mpox. Então, eu acho que é esta observação do seu parceiro, da sua parceira, do seu contato, né? E você perceber. E além de também, é importante a questão de você vai se hospedar em algum hotel ou algum Airbnb, por exemplo, de prestar atenção sobre aquela roupa de cama. Porque se as casquinhas estão lá naquela roupa de cama, naquele travesseiro, é uma, vamos dizer, hipótese de transmissibilidade, né? Então, pensando numa proteção mais importante, é a questão mesmo do contato íntimo de pessoa a pessoa. Então, se uma pessoa, por exemplo, for ali na academia, vai sentar ali no equipamento, ela precisa se preocupar também? Olha, não é tão assim porque, por exemplo, numa academia, no lugar onde você senta, as pessoas estão vestidas, né? Ou pelo menos estão com a roupa de academia que não está exposto totalmente.
eu acho que a Covid nos ensinou que nós temos que ter cuidados independente de qual doença for, né? Eu faço pilates, eu não vou no aparelho de pilates se antes não fizerem a higienização com álcool 70. Eu acho que foi um aprendizado que nós temos que levar, independente se é Covid-19, se é H1N1, se é mpox ou seja lá qualquer outro vírus, né, professor Benício, que possam ainda surgir nas nossas vidas, que teremos outros, não é o último. Obrigado, professora. Obrigada, professora. E pegando o gancho do que a professora falou sobre pandemia, né, nós tivemos a experiência com a Covid-19, eu acho que é até uma dúvida que a população tem, professor, quais são as chances de acontecer uma pandemia a nível global comparado ao Covid-19? Existe chance disso acontecer? Não. Isso mas eu vou explicar, já que nós temos como parâmetro de referência a Covid. O vírus da Covid, ele tinha fácil transmissão pelas vias aéreas. Nesse exemplo aqui, eu poderia, se estivesse contaminado com o vírus da Covid, contaminar todos aqui no ambiente. Com as gotículas, com esse pequeno aerosol da minha respiração, eu poderia contaminar vocês e as gotículas ficariam aqui por um certo tempo. Se alguém entrasse em contato, teria essa contaminação. A professora Ivana explicou muito bem. É uma outra dinâmica a transmissibilidade do vírus da mpox. E por ser uma dinâmica que tem um número maior de barreiras e de dificuldade de transmissão, ele vai permanecer entre nós, só que com as medidas que nós já utilizamos após o período da Covid, mais a tecnologia de rápida produção de vacinas, porque já existe vacina para mpox, e o conhecimento que nós já temos do vírus, isso vai fazer com que não se torne uma pandemia. Vai ficar controlado. No momento, os países africanos, especialmente a República do Congo, é que tem uma situação especial de atenção e por conta da disseminação fácil por meio de transporte, viagem de pessoas que podem ir até o Congo ou sair do Congo e ir para outros países, é que a OMS levantou esse alerta. Mas a dinâmica de transmissibilidade faz com que, pelo menos, esse vírus, no momento, não se torne um problema. Existe uma nova variante, essa nova variante que apresenta sinais clínicos e uma evolução da doença para imunossuprimidos muito mais severa, está no momento restrita a esse país africano e os países adjacentes. Tá? Então, como tem uma dinâmica diferente, como tem uma forma de controle até mais fácil, não tem o risco de se tornar uma pandemia. Certo, obrigado, professor. E, professora Ivana, mais uma questão. A pessoa foi diagnosticada e agora quais são os tratamentos possíveis para essa pessoa? E também, qual é a importância de um diagnóstico precoce da doença? Bom, o principal objetivo do diagnóstico precoce é ele não transmitir para outras pessoas, do ponto de vista epidemiológico e de sanitário, né? Porque ele vai ter a evolução da doença. Tem um antiviral, até copiei aqui, Tecovirimat, o Tepox, que é utilizado. Mas a maioria das pessoas são tratadas com tratamentos de suporte. Para febre, pode até usar um enxaguante bucal, colírio, porque às vezes acontece dentro do olho. Mas nada que tenha cortisona pode ser usado. Então, é tratamento de suporte mesmo, né? Então, esse antiviral é autorizado, inclusive lá na FDA americana autorizou, e a nossa Anvisa, na última reunião, referendou que o que foi autorizado pelas agências regulatórias americanas e europeias podem ser compradas pelo governo brasileiro e usadas aqui no Brasil, né? Então, isso é feito. Então, o diagnóstico precoce é super importante para evitar a transmissibilidade e para a pessoa ficar isolada. Lembrando, isolamento de novo. Isolamento é mais antigo que a Bíblia, né? O isolamento da pessoa para ela não contagiar outras pessoas, né?
E outra situação importante do diagnóstico precoce é de determinar se as pessoas que, porventura, já entraram em contato com essa pessoa, tomaram a vacina. Tá? A vacina, ela é uma vacina, o nome dela é MVABN, tá? Essa vacina, ela já está autorizada aqui no Brasil, o Ministério da Saúde tem ela disponível. Então, ela é usada em duas situações, para imunossuprimidos, como o professor Benício colocou, que chama pré-contágio. Então, pessoas que são portadores de HIV, né? Essas pessoas que têm CD4 abaixo de 200, elas podem ir procurar os serviços de saúde e tomar a vacina. Agora, a parte do pós-contato, ou seja, diagnóstico precoce. Olha, tenho um companheiro, uma companheira, tive um relacionamento com tantas pessoas, essas pessoas têm que ser imediatamente contactadas, porque a vacina tem que ser tomada em até 4 dias. Então, veja como o diagnóstico precoce ele é importante para que as pessoas que tiveram contato íntimo com essa pessoa e que tem a possibilidade de ter contaminado, para que essas pessoas tenham acesso à vacina, tá? Então, aí você pode perguntar, temos que fazer vacina para todo mundo? Hoje, eu e a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana, o Ministério da Saúde não recomenda, que é aquilo que o professor Benício falou, que ainda não se tem uma transmissão comunitária e a transmissão ela é tão específica que não caberia fazer uma grande vacinação para todo mundo, como aconteceu com a Covid-19. Só quero colocar uma situação que o professor Benício falou, que é lá na República do Congo, que é a preocupação que estão tendo com crianças e gestantes. Porque essa nova cepa, ela, além dos imunossuprimidos, ela está atingindo crianças e, inclusive, a fabricante desta vacina, ela está pedindo autorização para aplicar a vacina para menores de 18 anos, porque hoje a vacina também só pode ser aplicada acima de 18 anos. Então, eles estão pedindo para utilizar lá para controlar o contágio entre as crianças. Até porque o tipo de moradia, o tipo de convívio social é bem diferente, né? Entre os países e principalmente lá naquela região. Obrigado, professora. Perfeito, professora, muito obrigada. Professor Benício, sobre a desinformação, que é inclusive, né, um dos principais fatores para a gente estar fazendo aqui essa conversa, né, para a gente desmistificar o que está sendo dito em relação à desinformação. Sobre a Mpox, como ela pode afetar a saúde pública e o controle da doença? Eu vou pegar um gancho da professora Ivana. Ela explicou muito bem que está relacionado com a realidade socioeconômica lá da África, não com o povo africano. A gente tem que saber separar isso. Se porventura nós tivéssemos uma realidade socioeconômica similar da África, nós iríamos tratar e deixar a nossa população com a mesma dificuldade de alimentação, de acesso à saúde, de higiene, e isso vai propiciar o aumento do número de casos e, inevitavelmente, o surgimento de uma nova variante. Afinal de contas, estamos falando de vírus. Mas com relação à informação, o Brasil tem uma educação em relação ao processo de saúde, de consciência da vacinação, de buscar o atendimento médico muito exemplar quando comparado a outros países. Tivemos alguns casos de disseminação de informações anti-vacina? Infelizmente sim, mas cabe a nós continuarmos mostrando a importância do processo de vacinação. Verdade seja dita, se a vacinação tivesse ocorrido há 2 anos atrás, quando surgiu os primeiros casos, a primeira situação de aumento de casos lá nos países africanos, nós não estaríamos discutindo essa situação agora. Então, só para mostrar a importância do processo de vacinação. Com relação à informação, nós temos acesso à velocidade de disseminação de informação através da internet, mas que a informação seja dada da melhor forma possível. Então, no momento que nós temos que
falar de forma responsável? A doença existe, mas não é motivo para pânico. É motivo para nós mantermos os cuidados que aprendemos em dia. A professora Ivana falou muito bem do Pilates, mas vale para uma academia, vale para você ir para um cinema, por exemplo, ir para um restaurante. Nós estamos acostumados a higienizar, não só as mãos, mas o ambiente também. A professora também falou sobre o uso de Airbnb. Se você compartilhar qualquer ambiente ou peças ou aparelhos, faça o processo de higienização, vai te proteger não só da mpox, mas de outros vírus também. Então, com relação a disseminar a informação de forma responsável, sempre busque fontes responsáveis. Evite a disseminação de fontes que não possuem fontes. Tá? Então, isso é muito importante. Obrigado, professor. E pegando esse gancho, professora, como as políticas públicas, que a senhora falou também sobre a vacinação, né, que não precisa ser para todo mundo, e que outras políticas públicas podem ser feitas para também combater desinformação, manter aí a população sem esse desespero, talvez, né? Eu acho que trazendo para a população que é uma doença que existe, que, como a gente brincava, eu, professora Benícia, principalmente no alto, ela está entre nós, este vírus ficará entre nós, né? Então, não é uma preocupação para agora, é uma preocupação que nós temos que ter, e essa informação nós temos que ter para a vida. Se você vai viajar, se você vai para outros lugares, prestar atenção. A mpox, ela facilita de você saber, porque é um dos primeiros locais que a pessoa apresenta os sinais, principalmente as pústulas, é no rosto. Então, rapidamente pode ser diagnosticado. Diferente da Covid-19, que a pessoa pode estar entre nós, pode sarar da doença e nós nunca sabemos se ela teve ou não o vírus. Então, é uma doença mais visível. Então, acho que as políticas públicas têm que trazer informação, mas não só informação. Controle. Ontem mesmo saiu uma informação que no aeroporto foi diagnosticado uma pessoa, foi visualizado e diagnóstico precoce de uma pessoa que estava chegando no Brasil com mpox. Então, tem que ter muito cuidado, portos, aeroportos, enfim, todas essas questões que esta mobilidade global que nós temos hoje, ela que tem que permitir, né, fazer com que essas doenças não se propaguem tão facilmente. Então, é controle de portos, aeroportos e até as vias terrestres, né, de controle. Então, a política pública ela tem que ser de investigação, de diagnóstico precoce, de fornecer a vacina, fornecer o tratamento que seja necessário, mas de todas elas, a informação ainda é o melhor remédio. Verdade, professora. A informação é o que salva a gente desse caos. Então, chegamos ao fim desse quadro. Mais uma vez, obrigado, professor Benício. Muito obrigado, professora Ivana. E seguimos para os próximos quadros. E no quadro Eleições dessa semana, vamos falar sobre um dos cargos do pleito desse ano, o de vereador ou vereadora. Vamos conhecer um pouco sobre a importância e o que ele faz para a nossa cidade. Nossa equipe está com o professor André Zigman, que vai explicar para a gente. Olá, Adriane, Rafael e todos que estão nos assistindo. Nesta edição do nosso quadro de eleições, temos o prazer de receber o professor André Zigman, mestre em Ciência Política e doutor em Sociologia. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite. É um prazer falar um pouco sobre eleições com vocês aí e passar um pouco do nosso conhecimento no assunto para quem vai nos ouvir. Maravilha, professor. Para começar aqui com a nossa primeira pergunta, você poderia explicar para a gente, para o pessoal que está nos assistindo, qual a função desempenhada por um vereador e qual a importância desses profissionais no funcionamento da cidade? O vereador, enfim, a função dele é legislar,
produzir leis, fiscalizar o executivo, tá? Avaliar as ações do executivo, avaliar as iniciativas legais do executivo, porque o executivo, o prefeito, né? O executivo é o prefeito, ele envia projetos de lei, né, para a Câmara de Vereadores e cabe aos vereadores avaliar aquelas iniciativas, tá certo? E o vereador também ele tem um papel muito importante na interlocução da prefeitura, do governo municipal com a sociedade. Então ele faz muita intermediação, não só ele. Mas o vereador, acho que como todo político, muitas vezes ele é uma espécie de advogado da população, no sentido que ele está ali defendendo, né, um segmento da população, uma região, um bairro. Tá? Então ele tem múltiplas funções de ser advogado da população, de defender uma causa, setores da sociedade, fiscalizar o executivo, legislar, né, produzir políticas públicas. Então o vereador, ele é o político, de todos os nossos cargos que nós temos, ele é o que está mais próximo da população. O vereador tem uma função muito importante, muito importante. E como a população pode acompanhar o trabalho de um vereador ou de uma vereadora? Hoje, com internet, redes sociais, hoje está muito mais facilitado, tá? Mas eu acho que a população pode usar os mecanismos que a Câmara de Vereadores tem, por exemplo, audiências públicas, para até acompanhar as sessões. Se na sua cidade não tem, você deve cobrar mais audiências públicas, ampliação da participação da população na discussão das políticas que vão ser implementadas. Mas hoje, você tem os sites das câmaras de vereadores, as redes sociais, existem amplas possibilidades, tanto através da internet como presencialmente, tá? Então eu acho que existe, eu peço para as pessoas que acompanhem, tá? E que incentivem os líderes comunitários a fazer isso. O líder da associação de bairro, do sindicato, esses líderes têm uma função muito importante também de levar as demandas da sociedade junto para os vereadores, para os prefeitos, enfim. E já que estamos em ano eleitoral, que dicas você pode dar para a população na hora de escolher um candidato? Olha só, o Brasil tem um problema que o Brasil acaba tendo excesso de candidatos. Então, por exemplo, aqui em Curitiba nós tivemos 1.190 candidatos em 2020. Isso dá 31 candidatos por vaga de vereador. É muita coisa. Então o sistema eleitoral brasileiro dificulta muito. Dificulta para o vereador, porque ele tem que aparecer no meio de uma massa de candidatos, tá? Isso inclusive estimula posturas às vezes um pouco caricatas na campanha e dificulta especialmente para o eleitor, né? Como é que você vai se diferenciar entre centenas, às vezes milhares de candidatos? Como é que você vai avaliar o que cada um está fazendo? Mas às vezes assim, se a pessoa ela mora numa região ou se ela acha importante uma determinada causa, né? A pessoa que procure candidatos que tenham essa afinidade com essa causa ou afinidade com a sua região na cidade. Eu acho que já é um bom caminho, aí ele já consegue selecionar muito bem. E só um detalhe, se o seu vereador não for eleito, você vai estar ajudando, quando você vota num vereador, você ajuda os vereadores do partido daquele vereador a se elegerem. Então, se o seu vereador não se eleger, você tem que cobrar dos vereadores eleitos do partido, entendeu? Então você escolheu lá, você votou num vereador, esse vereador é filiado num partido, ele não foi eleito. Só que gente do partido dele foi eleito. E você ajudou a eleger. O seu voto soma, o seu voto ajuda os outros vereadores daquele partido a serem eleitos. Então o que você tem que fazer? Você tem que cobrar dos vereadores do partido, dos outros vereadores. Por isso é importante também dar uma olhada nos candidatos a vereadores de todo o partido, ver o perfil deles. Maravilha. Muito obrigado pela sua participação, professor. Eu que agradeço. Esse foi o nosso quadro das eleições e voltamos para o estúdio. Obrigada, Pedro. Legal, né, Rafa? As dicas do professor André. Tem gente que vai, inclusive, votar pela primeira vez, não sabe qual é o papel do vereador, né? E esse ano vai ocorrer as eleições, é importante a gente estar de olho, né? Isso mesmo. E você, eleitor, você que é a primeira vez que vai votar, fique atento aí nas dicas do professor e se prepare para exercer o seu direito. E a Escola Superior de Educação, Humanidades e Línguas da Uninter, em conjunto com o Núcleo Docente Estruturante, elaborou o Programa de Aprendizagem Flexível, o PAF, que objetiva acompanhar e contribuir de forma individual
para que os alunos superem dificuldades no desenvolvimento das atividades. Ele é ofertado aos concluintes do ensino superior diretamente no AVA, e mais informações você encontra no site Uninter Notícias. E a cultura afro ganha representatividade na capital catarinense. É na comunidade Monte Serra, no maciço do Morro da Cruz, que está a Rádio Web Guetude, uma rádio comunitária que dá voz e pertencimento às pessoas daquele local. Confira na reportagem de Ademar Teles. A comunidade do Monte Serra é uma das 16 comunidades periféricas ao redor do maciço do Morro da Cruz. A comunidade é Monte Serra. A localidade é a região do Pastinho. Hoje eu quero convidar vocês para conhecer a Rádio Web Guetude. Vem comigo. E aí, meu irmão? E aí, tudo certo, Ademar? Obrigadão aí. A gente pode ir lá? Isso. Bora! E nós queremos ouvir um pouco da tua história sobre a Rádio Guetude. Fala aí pra gente um pouco dessa história. Cara, a Rádio Guetude, ela começa em 2016, se eu não me engano, né? Na intenção de fazer a comunidade se enxergar, a comunidade perceber a importância que ela tem para a cidade, as pessoas que são as autoras, coautoras e as potências que fazem a comunidade ser vista do jeito que a gente vê sendo comunidade, né? O nome do espaço, né, aqui nasce de falar de Dada Varela, uma mulher negra de comunidade que passou dificuldades, mas viu a música como um subterfúgio, né, para mostrar a importância de quem ela era. Ela deixou um legado. A Dada, ela vive porque esse espaço tem o nome dela. Representa tudo que significa atitude do gueto. A Rádio Guetude, ela é essa potência comunitária, né? É um espaço que as pessoas podem vir aqui para fazer reclamação de lixo, pode falar de questão cultural, pode falar de política, pode falar de violência policial, pode falar de projetos para que a comunidade seja fortalecida. Como é que as pessoas podem, elas ligam para cá, como é uma rádio web, obviamente, elas devem mandar mensagem, como está essa interação? As programações que a gente procura fazer, a gente abre a live no Instagram, e no Instagram as pessoas começam a fazer pedidos, vamos se dizer assim. Falam perguntas, agradecem a oportunidade, porque no momento a gente fala de samba, né? O professor Marcelo Silva, que é chamado Marcelo Sete Cordas, um ícone também aqui, né? PhD em História e outras coisas mais. E é peça fundamental para a gente rediscutir a posição e o que é o povo negro nessa cidade que não enxerga as potências que o que uma radiodifusora pode fazer. A comunidade, ela tem uma força que as pessoas, às vezes, que estão fora não conseguem ver. E essa transformação de comunicação que uma rádio pode fazer, eu acho que é o poder que a gente necessitava com que a comunidade falasse dela para ela em outros lugares. Sabe? Sei lá das razões, foi Deus que não quis. Eu também sempre tive vontade de fazer esse movimento com rádio, assim, né? Eu ia começar um trabalho na Rádio Campestre, não aconteceu também, rádio comunitária e tal. E aí eu pensei em juntar um pouco essa coisa da música, da comunicação, desse contato, porque aqui a gente conversa com uma galera ao mesmo tempo, né? E aí essa nossa comunicação chega em outros lugares também, né? E falar um pouco do maciço, que é um pouco o trabalho aqui, né? A gente falar um pouco da comunidade dentro da comunidade. No coração da comunidade, a web rádio Guetude tem um papel fundamental na disseminação da cultura afrodescendente.
Legal, né, Rafa? O povo dando voz a si mesmo. Importante ter essa representatividade. E o rádio, a web rádio tem essa potência toda, né, de alcançar o público. Isso, a comunidade se sente representada e ela tem voz. Parabéns aí, pessoal, pelo projeto. E o Jornal Uninter vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Obrigado por ficar com a gente. Não se esqueça de seguir a gente, seguir a TV Uninter nas redes sociais e também no nosso site Uninter Notícias. Até a próxima!